Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com o link aqui na descrição. Dá uma olhada. Eu queria saber sua opinião. Se a galera gostar, fala, não, pode ser uma boa, estamos vendo, né? Mas nossa polêmica é outra. A gente pensou no seguinte, todo mundo tá falando do fundo de investimento, tá todo mundo falando de dívida, que realmente é um assunto complicado. E essa semana, particularmente, eu tô vendo muito isso aqui sendo falado. O São Paulo tá criando lá aquele fundo de investimentos, né, para tentar diminuir a dívida. Isso vai fazer com que o São Paulo aperte mais ainda os cintos, né? Já não tinha muito recurso para investir, então vai ter muito menos. Isso significa que o São Paulo vai ter menos reforços, pelo menos com nomes relevantes, ou que a gente fala assim, putz, esse cara vem para resolver. E aí a polêmica do dia pro chat opinar é o seguinte, poucos reforços para sanar dívidas, você topa? Porque no papel, eu sinto, todo mundo topa, fala, não, tá certo, tem que fazer. Anteontem a gente fez uma brincadeira aqui, principalmente porque tava a chata da Yara aqui reclamando de tudo. Aí eu coloquei uns nomes aqui na tela pra a senhora Aline também, que foi defender a Yara aqui também. Não vem querer se eximir. Ela foi mais forte, o Ricardo. Desculpa, mas eu fiquei com medo. Eu falei, vou ficar do lado dela, cara. Senão É brincadeira isso. Eu não tenho moral nenhuma aqui, né? Mas, o que a gente fez? A gente colocou uns nomes ali baseados um pouco no scout do Brasileirão desse ano. Então a gente pegou alguns nomes que não são tão badalados, né? Mas tinha lá, por exemplo, o Ramon do Cuiabá, que é um bom lateral esquerdo, mas não é midiático. Voltei. Sobrou Caí, só eu de novo. Tô louco pra só... sortear outra camisa. eu falo algumas coisas, parece que cai. E aí a gente separou uns nomes aqui, e aí, na prática, todo mundo fala assim, não, é verdade, tem que poupar dinheiro ou tal, porque não pode endividar. Aí eu coloquei uns nomes ali mais ou menos viáveis, a galera, pelo amor de Deus, vai trazer esse cara aí, porcaria, o São Paulo tem que trazer o Beckenbauer, tem que trazer o Cruyff, né? Então, na prática, eu quero saber do chat, você aceitaria o São Paulo ficar uns 3, 4 anos só trazendo reforço meia boca para sanar as dívidas do clube, o São Paulo voltar forte, com poder de finanças, para contratar bem, ou não? Vai do jeito que tá, vai se endividando e tenta ganhar um título ali ou aqui. Ô Senna, e lembrando, com todo respeito aos nomes que eu vou falar, mas na época de lá de 2004, 2005, o São Paulo chega a construir mais da metade do time campeão mundial com jogadores em fim de contratos, que eram esses daí que você usou de exemplo, aliás, que podem ser esses que você usou de exemplo. Lugano, que veio desconhecido, próprio Cicinho, que vem do Atlético, não vem numa fase tão boa, mas vem. Fabão, Mineiro, Josué. Então, tipo assim, Danilo. Então, os jogadores que não foram contratados a peso de ouro, foram contratados por observação. Exatamente. Bem lembrado. Porque assim, não eram nomes assim que... Eu lembro muito bem na época, né, quando o São Paulo trouxe ali do Goiás, quando apresentou, né, na verdade o pacote Goiás, né? O pacote Goiás em 2004, no finzinho, e depois, no começo de 2005, apresentou Josué e o Mineiro e o Falcão. E aí todo mundo ficou, não, Falcão, e o Josué e o Mineiro que trouxeram o Mundial para São Paulo. Claro que naquela seleção tinha o Rogério, o Luizão, o Amoroso, os caras mais de nome, investiram dinheiro por esses caras e, cara, perfeito. Mas, tipo, a gente não pode desmerecer esses não conhecidos, né? Esses que estão sendo observados, acreditamos nós que estão sendo observados por alguém, pelo scout, pela direção, pelo treinador, alguém espero que esteja observando. Exatamente. E aí, Aline, é aquilo que a gente estava falando de gestão financeira, né? Porque assim, se vai enxugar os recursos, não vão vir jogadores caríssimos ou muito famosos, né? E até vou colocar aqui na tela, porque tem o seguinte, o Casares e a diretoria do São Paulo, né, como um todo ali, foram fazer uma reunião ontem com a comissão técnica, com o Zubeldia, entre outras coisas, para fazer aquele lance de prestigiar o treinador, dizer que o trabalho dele tá sendo bem avaliado, que ele tem o respaldo da diretoria, mas também
segundo aí a informação do Gabriel Sá, que ele trouxe no X, já que o X voltou, né? A gente pode usar o X de novo. Amém. Amém, né? Ajuda bastante. E ele fala aqui, ó, o São Paulo ontem, né? Teria uma reunião com o departamento de futebol, que foi na quinta, e será pontuado de maneira muito clara a necessidade de se cumprir mesmo o orçamento de 2025 com a inserção lá do FDIC, que é o Fundo de Investimento da Galápagos. A janela tende a ser modesta, com baixo orçamento para contratações e as tais oportunidades de mercado. A temporada já começou. E aí, Aline, é o que eu queria te perguntar enquanto o chat vai comentando aqui. Tem essa possibilidade, claro, do São Paulo trabalhar bem, trazer bons reforços baratos, mas há o risco sempre de trazer uns meia-boca. O que você faria? Deixa a coisa seguir como é que tá, o próximo presidente que se vire aí com as dívidas e vai tentando trazer alguém para ganhar um título? Ou, cara, vamos apertar porque o negócio tá pegando já? Ah, não, Ricardo, eu acho que se a gente não quiser ficar muito aquém do mundo mesmo, né? Tem que pensar no investimento a longo prazo, tem que planejar o São Paulo a longo prazo, né? Então, é pensar o São Paulo em 2034. Como que a gente vai querer o São Paulo daqui a 10, 15 anos? Porque começa agora o planejamento para daqui a um tempo a gente conseguir colher realmente esses frutos, né? Eu sei, tem a paciência envolvida aí, tem que ter paciência mesmo, porque não é um processo fácil essa reestruturação das dívidas. Não dá para contratar aqueles medalhões, salários de 3 milhões por mês, enfim, o que a gente vê outros times fazendo. O São Paulo vai ter que dar um passo atrás, mas é legal a gente falar para o torcedor que é um passo atrás agora para segurar os gastos, para daqui para frente, para mais para frente, poder fazer investimentos assertivos. E aí, nesse meio tempo, a gente pode usar a base, né? Prestar atenção na base. Eu acho que já que São Paulo vai reduzir custos no profissional, tem que tomar cuidado também para não ficar acomodado na base, porque o São Paulo teve uma época que estava muito bem, os jogadores chegavam ao São Paulo. E pode ser só um achismo meu, né? Mas eu acho que ficar acomodado, os jogadores chegando à sua mesa, esse garimpo do São Paulo, ele não ficou tão bem reforçado nas últimas temporadas. O São Paulo perdeu oportunidades importantes na base, né? Muitos jogadores chegavam, eram muitas escolhas. Então, acho que São Paulo tem que ser assertivo agora no profissional, na base também, para poder daqui para frente usar esses jogadores, que é muito importante. E aí, os investimentos que for fazendo, ser investimentos assertivos, né? Às vezes tem um jogador ali em um time menor, mas que tem bons números de temporada, é um jogador forte, que se lesiona pouco. Então, acho que o São Paulo tem que ser assertivo nessa parte do futebol. Agora, sobre contenção de gastos, eu sou muito a favor. Porque esse negócio de ficar organizando o time só para o próximo ano, só porque acontece agora, é muito amador na minha visão. E eu acho que o futebol se diz cada vez mais profissional. Tudo não, agora nós somos profissionais. A gestão é profissional, a assessoria é profissional. Então, as atitudes também têm que ser. E aí começa daí. O torcedor vai chiar, não vai gostar a princípio, porque realmente você vai ver seu adversário comprando, sei lá, um jogador caríssimo, né, da seleção holandesa, e você, às vezes, fazendo um investimento menor aqui. Mas é importante porque daqui para frente, eu acho que São Paulo pode pontuar entre os grandes times, né, de investimento, chegar a um Palmeiras, a um Flamengo, time Botafogo, times que têm as continhas ali em dia. Ô, Senna, só posso dar uma complementada na Aline? Claro, lógico. Eu acho que eu concordo com ela, penso igual, e só, tipo, o que a gente espera é que a torcida não seja usada de termômetro, né? Então, que a direção venha e fale tudo isso que a Aline falou, pessoal. Vão ser novos tempos, temos novas prioridades, para a gente não ficar aqui especulando, o Senna querendo trazer A, eu B, e a Aline não querendo trazer um jogador, o que ela comentou da seleção holandesa. Venha público, cara. Fala, pessoal, essa é a nossa nova realidade pelo bem da entidade, do clube. O cara que for contra a ideia da direção pelo bem do clube, ele é anti. Fala, pô, você quer o quê? Que a gente vai buscar o Neymar lá para ganhar 300 milhões por mês? Não dá, pessoal. Vamos manter a calma. Só que seja claro. Entregue a mensagem. Não use a enquete do YouTube.
para ver o termômetro da torcida. Seja claro, passe a mensagem. Pessoal, Honesto, nossa realidade... né? Entregue essa. Pum! Vem o presida, nosso presida, que gosta de uma entrevista, de um vídeo, fala, pessoal São Paulino, meus amores, meus companheiros de longa data, embrulha a gente meia hora e fala no final, não vamos contratar, priorizamos as contas. Entregou a mensagem, a galera tá ciente, e ninguém vai ficar esperando os grandes nomes, sabe? Eu só acho que falta mais clareza nessa hora, assim, sabe? E eu digo mais, eu acho que essa honestidade, o torcedor pode olhar também como amor ao São Paulo, assim, porque dirigente que não tá nem aí para as contas, que só deixa o time endividado para receber amor da torcida e deixar o time uma zona para o próximo que vem, ele não tá gostando do time. O time não é a prioridade é ele, é o poder, é a imagem dele. Então, assim, eu acho que o torcedor também tem que abrir a mente, porque é muito lindo. Eu acho que, assim, o Júlio Casares, ele realmente tem um lado meio popular, né, aí com a torcida de São Paulo. Ele gosta de deixar todo mundo feliz, mas ele vai ouvir críticas, porque a gente quer que o torcedor entenda que, bom, a gente vai conter gastos, mas vai ter uma galera que vai chiar, que não vai aceitar. Uma galera, eu digo uma big uma galera, né? Então vai ter que saber lidar com as críticas pelo bem de São Paulo. Isso vai acontecer e muito, né? Eu concordo 100% com vocês dois, porque assim, a gente não tem essa clareza total, né? A gente nunca tem essa declaração, tipo, galera, é isso, vai acontecer isso, esse é o cenário atual. Nunca rola, né? A gente fica só no subentendimento ali e tal. E aí, do nada, vem uma especulação de um nome grande. Por exemplo, São Paulo já tá em dívida há algum tempo, já tinha que estar contendo esses gastos. Aí falavam do Alexandro, né? Falavam do Thiago Mendes, que eu não sei quanto que ia ganhar. Então, assim, essa mentalidade, ela tem que ser colocada em prática também, comunicada. Eu acho que, sinceramente, vai ter uma galera que não vai estar nem aí. Que, assim, se falar, cara, a gente precisa segurar a grana aqui porque tá embaçado e tal. Aí o Palmeiras ou o Corinthians vão lá e contratam, principalmente o Corinthians, que tá ferrado de grana. E pra eles, assim, eu não vou usar uma frase que eu pensei porque vai ficar muito de baixo calão aqui de manhã. Mas o que que é um P para que já tá C, né? Uhum. Então, é aquilo. Aí, o Corinthians vai lá e traz o Depay. A galera fala, nossa, mano, tá vendo? A gente tem que contratar alguém. Por que que a gente tem que contratar alguém igual? Não tem. Ainda mais porque o cara lá também tá meio fora do peso e tal, e pode ir embora já já. Nem faz sentido. Primeiro que essa contratação, assim, é uma contratação muito cara para tirar o Corinthians do Z4. O Corinthians tem a possibilidade de sair do Z4 sem ter que contratar um jogador da seleção holandesa, gente. E para mim é um ato também de, da diretoria apaziguar as coisas, porque tem muita coisa acontecendo por lá. Então, eu acho que os nossos torcedores têm que olhar como é que é a administração do clube, no São Paulo, e falar assim, bom, realmente tem alguém que está prezando pelas contas aqui. Eu sei que é um papo chato, né? A gente quer falar de futebol, a gente quer falar de fazer gol, a gente quer falar de levantar taça, de que tá cansado, que a gente quer, né, um título grande. Mas se não pensa assim, olha, a gente tá falando de um lado, né? De um adversário que tá como? Do outro lado tem um outro adversário também, que, querendo ou não, Palmeiras fez essa reformulação, tá colhendo os frutos agora. Ouviu muita crítica no começo também, não ganhava nada. Então, assim, é um processo, né? Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.